Queridos, paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Glórias a Deus, nós viemos também adorar ao Senhor. Aleluias. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Léo. Cadê ele? Sumiu. Tá lá, ó. Deus te abençoe, querido, por mais essa oportunidade que tem nos concedido aqui nesta noite. Eu quero fazer uma pergunta à Igreja do Cordeiro. Quem aqui crê que Deus é um Deus que já tem a providência antes que haja necessidade? Dê um glória a Deus. Aleluias. Os músicos, se quiserem ficar à vontade de fazer um fundozinho legal aqui, faz um negócio bacana aqui, que só minha voz é muito feia, irmãos. Quem trouxe Bíblia, abre comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Enquanto isso, eu quero louvar a Deus também pela vida do meu irmão Ricardo, pela vida da irmã Shirley, que me cedeu essa oportunidade, me convidou para estar vindo aqui, né? E eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Glória a Deus que ninguém disse misericórdia, né? Êxodo 3, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por conta dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci, repita comigo, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Versículo 9 e último diz assim: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Aleluia, você pode se assentar glorificando a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido da Bíblia Sagrada e que narra uma história verídica, porque é bíblica, mas que vai falar de algo muito interessante, Daniel. Vai falar de quando Deus, ele decidiu levantar alguém para libertar a igreja, como foi louvado aqui, o princípio da igreja de Cristo que estava cativo no Egito. Mas antes disso, no livro do Gênesis, capítulo de número 12, nós vamos observar Deus iniciando essa obra. A Bíblia Sagrada diz que Deus, ele vai dirigir a palavra a um homem chamado Abrão. E vai dizer a ele: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia Sagrada diz que ele então sai, começa a peregrinar, e ali a história vai se suceder, ele vai ter filhos, seus filhos vão gerar filhos, e assim sucessivamente a história vai prosseguindo. Só que no capítulo de número 15 do livro do Gênesis, a Bíblia Sagrada também nos diz algo muito interessante. Quando Deus faz a promessa a Abraão e quando ele está falando com Abraão acerca dessa terra, ele diz que a descendência de Abraão iria ficar cativa por um período de 400 anos aproximadamente, porque ele diz que a quarta geração de Abraão tornaria e herdaria a terra. E aí Deus ainda vai dizer, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não estava cheia. Nós conseguimos observar no texto que Deus, ele está se irando, se enchendo
do pecado da iniquidade que está cometendo o povo que está habitando na terra. E então ele decide escolher uma pessoa para dela gerar uma nação e dar de presente aquela terra. Por quê? Porque quem está na terra já não merece mais a terra. O pecado que esse povo está cometendo já não cheira bem mais aos narizes de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que a descendência de Abraão vai ser cativa no Egito. O texto prossegue. Para nós entendermos, para nós continuarmos aqui o texto vai prosseguir. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Faraó, ele vai morrer, é o rei do Egito, chamado Ramsés. Ele morre. E o sucessor dele, Dudu, ele não conheceu José. Ele não conheceu a família de José e, portanto, ele não sabe a importância que teve José na época que ele viveu no Egito. Portanto, ele vai começar a oprimir o povo que está no Egito. E a Bíblia Sagrada ainda nos diz, no livro do Êxodo, capítulo de número 1, no versículo de número 12, que eles vão temer o povo de Israel. Aí você se pergunta, mas o povo não está cativo? Sim, o povo está cativo. Mas Faraó vai olhar, Daniel, e vai dizer assim: meu Deus, esse povo está crescendo, está se multiplicando. Então, se nós permitirmos que isso continue acontecendo, vai chegar um momento que eles vão dominar a terra, e a gente não vai mais prevalecer contra eles. E Faraó vai ter uma ideia: vamos afligir esse povo. Vamos afligir esse povo. O texto diz no versículo 12 do capítulo 1, que quanto mais eles afligiam o povo, mais o povo crescia. Olha só que coisa interessante, Dudu. Eles decidem afligir para poder tentar impedir o crescimento. Aí o texto diz, quanto mais eles afligiam, mais o povo crescia. Eu já quero ministrar para a sua vida aqui nesta noite. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo. Eu não sei qual é o cenário que está se passando na sua vida. Mas se há uma aflição levantada contra a sua vida, o que eu quero dizer para você aqui nesta noite, essa aflição ela não é para te parar, ela é adubo para o seu crescimento. Oh, glória a Jesus. Essa aflição, ela é adubo para o seu ministério. Está te afligindo, entenda. Deus vai te dar crescimento através dessa aflição. Aleluia. Está te perseguindo, entenda. Deus vai te dar crescimento através dessa perseguição. Mas isso não é suficiente. Faraó vai olhar e vai falar assim, a aflição não é suficiente. Nós temos agora que matar José. Tem que matar. Os homens não podem viver, só as mulheres. Porque todas as vezes que o inimigo de nossas almas, e todas as vezes que eu citar a palavra inimigo, vocês entendam, eu não estou falando de pessoa, estou falando do inimigo das nossas almas. Todas as vezes que o inimigo de nossas almas tentar parar o nosso ministério e ele não conseguir, ele vai partir a tentar contra a nossa vida. Aí você vai pensar assim, é por isso que eu tive aquele livramento quando sofri um acidente de carro. É por isso que quando eu estava no mundo, uns e outros tentaram contra a minha vida, eu já estive no meio de confusão, eu já estive no meio de discussões. Porque o inimigo ali, ele já está vendo a obra que Deus está planejando para a sua vida, e então, como ele não pode parar isso, ele vai tentar contra a sua vida. Só que o texto diz que as parteiras tiveram misericórdia, elas não quiseram matar, e elas ainda disseram, as hebreias são mulheres fortes. Quando eu chego, elas já pariram. O texto segue. Nesse meio tempo nasce Moisés. E a ordem que foi dada era que, já que não estavam matando, que elas pudessem pegar essas crianças, meninos do sexo masculino, botassem ali numa arca, José, de junco, e depositassem no rio. Não precisava mais matar, era só abandonar.
Era só abandonar, largar, deixar embora. Agora você imagina a situação de uma mãe que passou um período de 9 meses com uma criança na barriga, que começou a amar aquele feto que está se desenvolvendo dentro da sua barriga. Tem que chegar um momento, depois de dar à luz àquela criança, a Bíblia diz que ainda era formoso, e depois que cresceu, ela tem que depositar em uma arca de junco e soltar no rio para ir embora. Uma promessa, uma herança de Deus, que chegou para alegrar essa família, agora é motivo de tristeza, porque para que se cumprisse a palavra de Faraó, tem que ser abandonada. Mas isso não vai acontecer, porque uma promessa de Deus para a vida e para a casa de Joquebede. Há uma promessa, há um trabalhar de Deus na vida daquela família. Quando Moisés, ele é deixado às bordas do rio, o texto diz que a filha de Faraó, ela vem com suas madames à beira do rio, e ela olha aquela criança, se agrada daquela criança que é Moisés ali, e ela vai ter misericórdia daquela criança. O texto diz que Miriam, irmã de Moisés, vendo aquele cenário, aquela situação, ela mais que depressa, ela corre até a filha de Faraó e diz: olha, quer que eu vá chamar uma ama das hebreias para que cuide dessa criança? A filha de Faraó permite ela ir chamar. Sabe aonde Miriam vai? Na casa de sua mãe. Eu imagino Miriam dando recado para sua mãe. Irmão Ricardo, eu imagino Miriam chegando, é uma conjecturação, eu imagino Miriam chegando em casa, sua mãe chorando, todo mundo chorando em casa, Arão, o pai dessa criança, Arão, chegando ali, Miriam chegando, todo mundo chorando, cenário de tristeza, e ela chegando e dizendo: olha, a filha de Faraó mandou eu escolher alguém para cuidar de Moisés. Vem, mamãe, vem pegar meu irmãozinho. Aleluias. Imagina o coração de Joquebede como ficou, Dudu, naquele momento. Ela pegou aquela criança e deixou embora, para que não tivesse problema. E agora, eis a solução do problema de Joquebede. Ela agora pode tomar conta do seu próprio filho. Aleluias. A Bíblia Sagrada diz que quando Joquebede chega para pegar essa criança com a filha de Faraó ainda vai dizer o seguinte: olha, você vai tomar conta e eu ainda vou te pagar o seu salário. Meu Deus do céu, só Deus faz isso, irmãos. Ela acaba de abandonar o filho que ela tem, ela acaba de encher seu coração de tristeza, porque ela teve que abandonar o filho que ela tem, e agora Deus vai ofertar a ela uma oportunidade, não só de cuidar do próprio filho, mas também de receber por isso, porque o filho é dela, mas a obra é de Deus. A obra que está planejada para a vida dessa criança não é de Joquebede, e sim de Deus. E todas as vezes que Deus nos levantar para fazer algo para Ele, Ele nos recompensará com isso. O texto aqui fala de recompensa monetária, mas muitas das vezes nós não seremos recompensados assim. Muitas das vezes aquela pessoa que está na sua casa, que você tanto ora para Deus entrar com libertação, ela vai ser liberta através de você fazendo a obra. Muitas das vezes aquele colega, aquele amigo que você ora para Deus alcançar, é através de você fazendo a obra que Deus te chamou para fazer, que Deus vai alcançar ele. Essas são recompensas que você vai receber fazendo a obra de Deus. Mas é chegado um determinado momento que ela cuida dessa criança, e ela tem que levar essa criança ao palácio, entregar. Nós entendemos que Moisés passa um período de 40 anos no palácio, e chega um determinado momento que ele começa a querer se misturar novamente com o seu povo,
porque ele foi criado no meio dos egípcios, num palácio egípcio. E agora ele começa a se misturar com o seu povo, e os primeiros contatos que ele vai ter, ele vai ver um egípcio afligindo um de seu povo. A Bíblia Sagrada diz que Moisés ele vai matar esse homem e vai enterrar na areia. Isso causa um grande problema para ele. Moisés agora tem que fugir. Ele foge, vai para o deserto. Chega lá, ele se casa com um sacerdote daquele lugar. Desculpa, irmão, se casa com um sacerdote, não. Se casa com a filha do sacerdote daquele lugar. E ele vai começar a trabalhar, aleluia Deus, para esse homem, para esse sacerdote. Vai cuidar de suas ovelhas. E aí nós começamos a nos aproximar do texto central dessa mensagem. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus ele vai observar a aflição do povo. Deus ele vai observar o clamor do povo. Em Êxodo capítulo 2, versículo 24, versículo 25. Eu imagino o povo cativo durante aquele tempo todo, clamando a Deus, tentando buscar a Deus com as forças que quase já não tem mais. Deus vai ouvir esse clamor, e é chegado um momento em que ele tem que levantar alguém para fazer cumprir a promessa. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz que Moisés ele pega as ovelhas de seu sogro, deixa atrás do deserto, sobe no monte a orar. E quando ele chega lá em cima, acontece uma cena que para Moisés é normal. Para alguém que está acostumado com o deserto é normal. Mas algo diferente está acontecendo ali. O texto sagrado diz no livro do Êxodo, capítulo de número 3, e versículo de número 2, diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quando nós vamos observar, estudar e procurar sobre essa sarça, nós vamos entender que essa sarça do deserto, essa sarça chamada de ardente, ela automaticamente, ela já produz em si mesma um composto químico. Eu não vou tentar pronunciar o nome porque eu vou passar vergonha, mas a sigla é DMT. E naquele lugar também existe fendas na terra. E se você for buscar sobre estudo, se você for estudar sobre isso, você vai observar que aquele local ali, ele libera gás natural da terra, através das fendas. Nós sabemos que o deserto é um lugar de muito calor, um lugar muito quente. E o que acontece? Esse gás natural que está sendo liberado por meio dessas fendas, com o calor intenso do sol, ele cria ali uma combustão automática. E pela sarça produzir automaticamente esse composto químico, ela pega fogo. Ela se acende essa chama. E aí, Dudu, nós observamos que, sendo normal isso acontecer na vida dessa sarça, quando essa sarça se acende essa chama, é dada uma contagem regressiva para a vida dessa sarça. Porque se acendeu essa chama nela, acabou. Ninguém vai lá jogar um baldinho de água para apagar o fogo e para ela sobreviver. Ela vai começar a pegar fogo e vai chegar um determinado momento em que ali naquele local só vai haver cinzas. Mas olha que coisa interessante. Algo vai chamar a atenção de Moisés. E o que vai chamar a atenção de Moisés é que a sarça ardia no fogo, mas ela não se consumia. A sarça arder no fogo é normal, é natural, mas ela não se consumir não é normal. Aleluia a Deus. O texto sagrado diz que ali apareceu um anjo do Senhor. Aleluia a Deus. Nós sabemos que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma teofania para se retratar da pessoa de Jesus Cristo. Quem está presente no meio da sarça é Jesus Cristo.
Oh, glórias! Agora entenda uma coisa, a sarça que já era para ter morrido, ainda não morreu, por quê? Porque tem uma presença especial dentro da chama que está acesa naquela sarça. Oh, glória a Deus! Aleluias! O fogo até era para ter matado a sarça, mas ela ainda só não morreu porque Deus está presente no meio daquele fogo. Oh, glória a Jesus! Eu quero que você entenda, fogo sem Deus ele causa morte, mas fogo com Deus, fogo com a presença de Jesus Cristo, ele é vida para você, para o seu ministério, para a sua casa e para a sua família. Oh, glória! Pregador, da onde você tirou isso? Daniel capítulo de número 3, versículo 22 e versículo 23. A Bíblia Sagrada diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estão sendo levados para ser jogados dentro da fornalha. Ela foi aquecida 7 vezes mais. O texto sagrado diz, no versículo de número 23, que os soldados que estavam levando morreram no caminho. E os 3 caíram dentro da fornalha. Está escrito. Eles não foram lançados, eles estavam sendo levados para ser lançados. Os soldados morreram por causa do calor. E eles caíram lá dentro. Aí eu te pergunto, Ricardo, se o calor do fogo tem potencial para matar os soldados do lado de fora, por que não matou os 3? Porque Jesus estava também ali naquele fogo. Aleluia, Deus. Enquanto Jesus estiver no meio desse fogo, não vai ter morte, vai ter vida. Aleluia, Deus. Quer ter fogo na sua vida, no seu ministério? Tenha, mas a presença do Eterno, ela é mais do que você precisa no meio desse fogo. Aleluia. Caminhando para o final, porque não temos mais muito tempo. Moisés, ele vai ter... Deus vai falar com Moisés, Moisés. E quando Jesus fala, Moisés, eu me recordo que ele também falou com Samuel. Também me recordo de Atos capítulo 9, quando ele disse, Saulo. E aí, quando a gente busca sobre isso, nós vamos observar que na cultura judaica, naquele tempo, não se pronunciava o nome de uma pessoa 2 vezes, irmã Shirley. Por quê? Porque se eu pronunciar Shirley 2 vezes, o que eu quero te dizer é, eu te conheço por dentro e por fora. Aleluias. E aí nós conseguimos fazer uma certa separação aqui nesse texto. Porque quando Jesus fala com Samuel, ele fala, Samuel vai até o profeta e pergunta ao profeta, quem está me chamando? O Senhor me chamou? Só que Samuel é criança. Samuel ainda está estudando. Samuel ainda não entende. Olha a diferença de Samuel e Saulo. Quando Jesus disse, Saulo cai prostrado no chão. Porque Saulo já estudou, ele já passou o período de 30 anos estudando. Então ele sabe, tem alguém muito poderoso falando comigo. Samuel não sabe. Samuel vai lá perguntar ao profeta, o Senhor está me chamando? E quando nós olhamos para esse texto, Moisés também instruído em sabedoria e em ciência, a Bíblia Sagrada diz que quando Deus fala, Moisés, ele vai ter temor, porque ele sabe, tem alguém muito poderoso falando comigo nesse momento. Aleluias. Tem alguém que me conhece por dentro e por fora falando comigo nesse momento. Aleluia, Deus. Oh, glória a Jesus. E ele vai dizer, eis-me aqui. Essa pronúncia eis-me aqui, ele está se referindo, eu estou pronto para te ouvir e para te servir. Aí Jesus fala com ele, tira as sandálias dos teus pés. Aleluia, Deus. Nós também observamos que um servo chega até o seu senhor descalço, porque ele chega na condição de servo. Então Deus está se revelando a ele como alguém que ele vai servir a partir de agora. Moisés então aceita aquela condição, entra naquela condição de servo. E aí a Bíblia Sagrada nos diz que Deus começa a revelar a ele o ministério que Deus tem na vida dele. E Deus vai dizer, tenho visto atentamente
a aflição do meu povo que está no Egito, por conta de seus exatores. A Bíblia Sagrada diz assim, eu até pedi para você repetir: portanto, desci para livrá-los. Aleluias. Aí eu te pergunto, se o texto diz que Deus desceu para livrar o povo, por que é que Deus está falando com Moisés? Por que é que Deus está chamando Moisés para fazer isso? Sabe por quê, meu irmão? Deus, ele não precisa de mim e nem de você. Deus, ele não precisa de ser humano nenhum. Até porque a gente se corrompe. A gente erra, a gente é falho, a gente peca. Deus não peca. Deus não erra, Deus não é falho. Mas mesmo nós nessa condição de falho e pecador, Ele nos escolhe para uma grande obra. Ele nos escolhe para fazer algo, aleluia Deus, que diante dos olhos de outras pessoas vai gerar um testemunho lindo. Aleluia Deus. E Ele então, Ele vai revelar essa missão a Moisés. E aí eu te digo, aleluia Deus. Deus, Ele chama Moisés aqui no capítulo de número 3, no versículo de número 8. Mas o povo só sai do Egito lá no livro do Êxodo, capítulo de número 12. No versículo de número 40, a Bíblia diz que eles saem do Egito e entram no deserto. Se eles só saíram do Egito em Êxodo 12, 40, que foi um tempo bem depois, olha que coisa interessante. Deus, Ele é um Deus que Ele já era providência para o povo, antes do povo precisar, antes que houvesse necessidade do povo, porque o povo vai sair para entrar no deserto, o povo vai sair do Egito para passar dificuldade, o povo vai sair do Egito para continuar passando por aflição. Mas o texto diz, em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 8, eu desci para livrá-los. Antes que eles entrassem nessas circunstâncias, Deus já tinha descido para estar com eles. Aí quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, no versículo de número 24, Suelane, a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele cria os animais. Deus, Ele tem todo o poder, tem sim. Só que olha só que coisa interessante. Tendo criado os animais eles têm necessidade como nós. Eles vão sentir fome. E automaticamente eles vão precisar comer. Só que o texto não diz que Deus vem trazer comida para os animais. Deus cria os animais no capítulo 1, no versículo 24. Sabe aonde Deus já era providência para a vida dos animais? No capítulo 1, no versículo de número 11. Antes de Deus criar os animais, Ele já tinha criado os alimentos para eles. Oh, glória! Antes de Deus deixar os animais sentir fome, Deus já tinha preparado a comida. Aleluia! No livro de 1 Reis, capítulo de número 17, a Bíblia Sagrada diz que Elias vai lá criar um problema com um cara chamado Acabe. Ele faz cessar a chuva. Ele afronta o rei daquele lugar. E o texto sagrado diz que é para Elias ir para o ribeiro de Querite. E Deus vai dizer a ele que eu já tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Aleluias. Ele acabou de criar o problema e Deus está dizendo, eu já ordenei os corvos para te sustentar. Antes de surgir o problema para ele, Deus já tinha solução. Deus já era um Deus que já tinha a providência antes de surgir a necessidade na vida dele. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 8, a Bíblia Sagrada diz que o nosso Pai, Ele sabe das nossas necessidades antes que nós o pedimos. Aleluias. A palavra que eu trouxe para você nesta noite é que não importa a circunstância que você está vivendo, isso tem um fim, porque a providência para essa situação já está preparado diante de Deus. Aleluia, Deus. A providência para a sua vida,
A solução do seu problema já está preparado diante de Deus. Deus, ele já tem a solução para tudo isso que você está enfrentando, antes mesmo disso se achegar até você. Tem momentos em nossa vida, Diácono José, que nós nos deparamos com alguns problemas e a gente fala, meu Deus, como que isso tudo aconteceu? Eu nem vi isso acontecendo, do nada, e de repente eu já estou metido no meio dessa situação. Deus me trouxe aqui para te dizer, antes de você entrar nessa situação, Ele já tem preparado a solução para esse problema. Aleluias. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas o que Deus me trouxe aqui para te falar nesta noite é: eu já sou a solução para esse problema, antes dele surgir em sua vida. Essa é a mensagem que eu trago para vocês dessa noite. Que você possa refletir nessa mensagem, guardar e entender que se você entrou nesse deserto, você não entrou sozinho. Antes de você estar nessa situação, Deus, ele desceu para entrar com você. Amém? Assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.